Boa noite, meus irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor, conforme Lucas escreveu em Atos, capítulo 28. Chegamos então no último capítulo, mas nós não vamos terminar hoje. Semana que vem a gente termina, vamos dividi-lo em duas partes. Atos capítulo 28, de 1 a 16, versos 1 a 16. Eu não sei vocês, mas ao longo dessas últimas pregações a gente ficou assim, vamos chegar em Roma. Finalmente a gente vai chegar em Roma. Paulo vai chegar em Roma hoje nesse texto. Atos 28, de 1 a 16. Abra aí sua Bíblia, acompanhe com atenção a leitura. Permaneça com sua Bíblia aberta durante todo o sermão também, para ali ir acompanhando o texto enquanto ele é exposto. E a palavra de Deus diz assim: uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um deus. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, e o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias. E tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Ao cabo de 3 meses, embarcamos num navio alexandrino que invernara na ilha e tinha por emblema Dióscuros. Tocando em Siracusa, ficamos ali 3 dias, donde bordejando chegamos a Régio. No dia seguinte, tendo soprado vento sul, em 2 dias chegamos a Putéoli, onde achamos alguns irmãos que nos rogaram ficássemos com eles 7 dias. E foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e às 3 vendas. Vendo-os Paulo e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Até aí a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, pedimos nessa noite que o Senhor nos abençoe por meio da exposição da Tua Palavra, que o Senhor abençoe a mim, servo Teu, como instrumento aqui para expor a mensagem do Senhor, e que eu fale apenas aquilo que o Senhor requer de mim e que, de fato, tenha sido extraído da Tua Palavra. É o que eu rogo, é o que eu peço, e que isso edifique aos meus irmãos. No nome de Jesus. Amém. Você certamente já deve ter ouvido aquele ditado: todos os caminhos levam a Roma. Esse ditado existe não por causa da Roma de hoje, mas principalmente por causa da Roma da época exatamente de Paulo, né? Essa Roma da época de Paulo era o centro do mundo inteiro. O Império Romano dominava a parte principal do mundo inteiro. E Roma era o centro, era onde residia o imperador, era a cidade mais importante de todas. Não à toa, ela era o ponto de convergência de todas as rotas comerciais e militares. Os romanos, inclusive, eles
construíram uma grande rede de estradas que se espalhavam por todo o império, mas cada uma dessas estradas se ligava a Roma de alguma forma. De alguma forma essa estrada te levava para lá, ela apontava, ela chegava em Roma de algum jeito. Se alguém quisesse, então, naquela época, ir para Roma, podia tomar qualquer estrada ali no meio do império e seguir na direção de Roma, que você ia dar lá. Por mais que fosse uma estrada mais fácil ou mais difícil, talvez fosse uma estrada mais longa ou mais curta, mas todas elas iam ter direcionamentos para Roma. Inclusive, é bem isso que o ditado passou a significar para a gente hoje, né? O objetivo que você tem, seja ele qual for, deve ser alcançado, mas qual o caminho que você vai utilizar para isso? Né? Tem uns mais difíceis, uns mais fáceis, uns mais longos, uns mais curtos, mas o objetivo tem que ser alcançado. Por exemplo, você quer aprender culinária. Você pode fazer um curso de gastronomia. Numa faculdade você aprende culinária. Ou então você pode pegar o livro de receitas da Dona Benta, famoso aí, ó. Ou então você pode ser um autodidata e pegar os ingredientes e começar a fazer lá no fogão, na pia e tudo mais. Ou então você pode assistir MasterChef. Talvez você aprenda aí culinária. Então todos esses caminhos te ensinam sobre culinária, mas alguns deles vão ser mais didáticos, outros mais difíceis, uns mais rápidos, uns mais lentos. Todos os caminhos levam a Roma, esse é o ditado. O importante é chegar em Roma, é isso que ele quer dizer. Hoje Paulo vai finalmente chegar em Roma, literalmente em Roma, na cidade de Roma. E uma coisa é fato. Ele certamente gostaria de ter chegado lá por um caminho muito mais fácil, muito mais tranquilo do que ele passou. Ele com certeza tinha outros planos, não só para a sua chegada lá, mas para a sua estadia lá e para o que ele pretendia fazer por lá. A gente leu mais cedo, lá em Romanos, capítulo 1. Romanos é um livro que Paulo escreveu antes dessa viagem aqui de Roma. E lá ele estava falando para a igreja de Roma o desejo dele de ir para lá. E os planos que ele tinha para lá. Ele queria visitar os irmãos daquela igreja. Ele queria sair pelas ruas, praças, sinagogas para evangelizar. Ele queria ter o que ele fez em várias outras cidades. A oportunidade de estar lá livre, tranquilo, para poder pregar o evangelho. Mas nem sempre os nossos planos prevalecem. Muitas vezes as nossas rotas são mudadas e a gente precisa se adaptar. Por isso, o que a gente precisa é ter certeza de uma coisa. Aos olhos do mundo, aos olhos humanos, pode até ser que todos os caminhos levem a Roma. Mas aos olhos da fé, aos olhos daqueles que confiam na providência de Deus, são os caminhos de Deus que nos levam para lá. E a gente pode descansar nisso. Eles são os melhores. É isso que a gente vai ver hoje nesse texto aqui. Podemos descansar na providência de Deus, pois os planos dele são mais sábios do que os nossos. Só isso. Podemos descansar na providência de Deus, pois os planos dele são mais sábios do que os nossos. Vamos ver isso em 2 pontos nesse texto. Em primeiro lugar, a gente vai ver que os caminhos de Deus muitas vezes fogem aos nossos planos, mas a gente pode descansar na sua providência. O que a gente tem visto aqui? No último capítulo, no capítulo 27, a gente viu aquela difícil viagem do apóstolo Paulo naquele navio, lá vindo de Cesareia, lá da região ali, da Palestina, e vindo de lá, contornando todo o mar Mediterrâneo. E foi uma viagem longa, uma viagem cheia de problemas, com um naufrágio no final, perdendo tudo praticamente que eles tinham, mas finalmente eles conseguiram chegar em terra firme, ainda que nem de barco, mas nadando, porque o barco encalhou no meio, mas eles foram nadando e chegaram lá na terra. A princípio eles nem sabiam aonde eles estavam. Eles não conseguiram reconhecer, é o que fala no final do capítulo 27.
Mas logo eles descobrem que eles estão numa ilha chamada Malta. Que ilha é essa? Não sei se você já viu o mapa da Itália. O mapa da Itália parece uma bota, né? Aí tem uma ilha bem embaixo ali da bota, ou do ladinho da bota ali, que chama Sicília, uma região bem importante da Itália, né? Mais ao sul da Itália. E ao sul dela ainda tem algumas ilhazinhas, e uma delas, a maior daquelas que ficam ali, é a ilha de Malta. Ela fica a 100 quilômetros da região da Sicília. E é impressionante, a primeira coisa que a gente pode perceber aqui é que o barco à deriva de Paulo foi deixar eles a 100 quilômetros da onde eles queriam chegar. Pura sorte, né? Inclusive, uma curiosidade, essa baía aí onde eles pararam, na ilha de Malta, ela se chama hoje Baía de São Paulo. Se você pesquisar lá, Baía de São Paulo, na ilha de Malta, é esse nome justamente pelo que aconteceu com o apóstolo, né? Ganhou esse nome. E se você olhar no Google as imagens da ilha de Malta, eu tenho certeza que cada um aqui teria um interesse bem grande de passar pelo menos uma temporada de férias ali. Um lugar muito bonito. Sabe aqueles mares cristalinos? Um lugar bonito. Se você gosta ali da forma como a Itália é parecido, daqueles a arquitetura e tudo mais, é muito bonito ali, lindíssimo local, mas pensa em Paulo. Pensa nos companheiros de Paulo, nos tripulantes ali do navio, chegando. E como é que eles chegam? Nadando. O texto diz que estava chovendo, era inverno, devia estar um frio absurdo, com eles todos molhados, cansados, provavelmente com fome ainda, porque eles ficaram dias à deriva no barco, e eles nem sabiam aonde eles estavam. Imagina o que eles chegaram pensando: a gente precisa de alguma coisa aqui, mas e se aqui tiver, sei lá, canibais? Tá bom, mas e se fossem não canibais, mas aqueles nativos hostis ali da ilha? Mas, mais uma vez, a providência de Deus mostra a sua graça. E o verso 2 diz que os bárbaros os trataram com singular humanidade. Essa palavra para bárbaros aí é importante. Eu coloquei ela entre aspas aqui, né? Porque não tem o mesmo significado que a gente tem hoje, né? Para bárbaro, né? Hoje em dia, o que é um bárbaro? São homens enormes, armados, com porretes, prontos para acabar com sua vida e roubar suas mulheres. Esses são os bárbaros, né? Mas não é isso que significa bárbaro aqui. A palavra para bárbaro no grego, ela é simplesmente o estrangeiro que não é nem grego nem romano, que ele é de uma outra cultura completamente diferente. Provavelmente porque aquele povo daquela ilha devia falar uma língua diferente ali. Então eles foram considerados como esses estrangeiros, nativos ali da ilha, ilhéus ou bárbaros nesse sentido, né? E esses bárbaros, que nada tinham com esses homens ali que chegaram nesse barco, vem aquele mundo de gente chegar na ilha, nadando, no meio da chuva e do frio, e eles devem ter pensado alguma coisa assim: olha, se a gente não fizer nada, eles vão morrer. Porque eles não têm aonde ficar, deve estar morrendo de frio, não tem aonde eles se abrigarem. Então, eles graciosamente auxiliam aquelas pessoas ali com fogo, né? Fazem uma fogueira e dão abrigo para eles da chuva também, né? E, meus irmãos, isso é significativo aqui. Porque você lembra quantas pessoas tinha no navio? No capítulo 27 fala que tinha 276 pessoas, e a Bíblia é bem clara em dizer que todos sobreviveram. Todos chegaram na ilha de Malta. Então, ajudar esse povo deve ter dado um trabalho danado para o povo que morava na ilha. Até nisso a gente então tem que ver a mão de Deus, da providência de Deus agindo. Porque não seria anormal se eles fossem recebidos com hostilidade ali, ou no mínimo com indiferença, né? Olhando de longe. Mas não, eles foram ajudados. Até aí tudo bem. Mas em seguida Lucas conta algo curioso para nós. Paulo, aparentemente, ele se sente impelido a ajudar, né? Ele viu que o povo fez uma fogueira,
O que Paulo faz? Vou alimentar a fogueira, né? Vamos ajudar aqui a fazer o fogo queimar e trazer calor para a gente aqui, né? Então, Paulo vai lá, junta os gravetos, põe na mão, junta um feixezinho e vai lá jogar na fogueira. Quando ele chega perto do fogo, atiçado ali pelo fogo, pelo calor, tem uma cobra no meio dos gravetos de Paulo. E aí a palavra para cobra é víbora, né? Então, era venenosa. E ela prende na mão dele e pica ele, né? E a pergunta que pode ter surgido na mente de Paulo deve ser: Deus, um naufrágio, uma ilha desconhecida, frio, chuva, já não é suficiente? Ainda vem uma cobra venenosa para cima de mim? E os bárbaros que veem essa cena, eles logo pensam a mesma coisa. Na verdade, eu estou conjecturando que Paulo pode ter pensado isso, né? Mas os bárbaros de fato pensaram. O texto mais ou menos diz assim: esse cara acabou de ser salvo de um naufrágio. O cara ficou dias no meio do mar. Era para ele ter morrido lá, mas por acaso, na concepção deles, foi salvo. Mas ele chega na terra e ele vai morrer porque uma mísera cobra picou a mão dele. Esse aí devia estar marcado pela justiça divina mesmo. Inclusive, eles usam esse termo, né? Você vê aí que eles falam que ele fugiu do mar, do naufrágio, mas ele não conseguiu fugir da justiça. E justiça eles estão considerando aí como se fosse uma deusa, na concepção deles, né? Os deuses são como se fosse ele fugiu de Netuno, que é o deus dos mares, mas ele não pôde fugir da deusa justiça, que tem o nome de Diké. E logo eles concluíram que Paulo deveria então ser uma pessoa muito ruim, um assassino que os deuses não estavam deixando impune. Ele tinha que pagar por aquilo que ele fez. E se ele conseguiu fugir no mar, na terra ele não conseguiu. Esse era o pensamento dele. E deixa eu comentar uma coisa sobre isso que é importante para nós. Vira e mexe essas coincidências, que isso é uma coincidência, ou isso, na verdade, é uma coincidência estabelecida por Deus, ocorrem na vida. E muitas vezes nós chegamos a conclusões semelhantes a que esses bárbaros chegaram. Se alguém sofre algo, logo a gente imagina, esse aí deve ter pecado. Culpa da consequência do pecado dele. Se for algo bem difícil, algo bem cabeludo, então deve ser um pecado bem feio. A gente logo pensa, né? O mundo pagão costuma chamar isso de quê? De karma, ou algo assim. E tem muito cristão que cai nessa onda. Tem muito cristão que cai nessa onda. Tirar esse tipo de conclusão não é o caminho. Não é isso que Deus nos manda fazer. Nem toda tragédia ou consequência da vida ela é proveniente de um pecado cometido. Nem toda. Pode ser, porque pecado de fato traz consequência, né? Mas nem todas as coisas, nem todas as tragédias. Às vezes, é só Deus, em seu propósito, querendo nos mostrar alguma coisa. Ou nos preparar para alguma coisa. E era exatamente o caso de Paulo aqui. Não foi por causa do pecado que Paulo cometeu, que ele foi picado ali por uma cobra. Não, Deus tinha um propósito para aquilo. E o propósito era bem específico. Mostrar o seu poder através do apóstolo Paulo, a fim de que duas coisas. O texto não diz, mas a fim de que o evangelho fosse pregado na ilha. É uma coisa que a gente pode facilmente conjecturar aqui. Mas uma segunda coisa é que fosse provido, tanto a Paulo quanto aos seus companheiros, tudo aquilo que era necessário para eles permanecerem na ilha e até para a viagem que eles continuariam para Roma. É o que o texto vai nos mostrar. E é uma enorme reação em cadeia até a gente chegar nesse propósito de Deus. Nada acontece com Paulo quando a cobra pica ele e ele sai ileso. Essa é a primeira coisa. Os bárbaros passam então de um julgamento exagerado para outro julgamento exagerado. Eles viram agora e falam, esse aí então deve ser um deus. Isso provavelmente é o que chama a atenção do líder da ilha, né? Que eles falam que eles chegam a uns campos ali e o líder ou o principal da ilha, um homem chamado Públio, ele convida Paulo e aos seus companheiros que estavam com ele, certamente não foi os 276 do navio, mas pelo menos aqueles que estavam junto com Paulo,
para hospedar eles em casa. E esse é um novo acontecimento que vai gerar novos acontecimentos, né? Nessa, provavelmente o líder conversa ali com Paulo, aí ele vira, meu pai está doente, meu pai está com tal problema. O texto aqui diz que é disenteria, com várias febres. Comentaristas chegam à conclusão que é muito provável que seja a tal da febre maltesa da ilha de Malta, né? Uma febre bem famosa que acontece lá, tirada do leite das cabras, né? E tudo mais. Enfim, Paulo então fica sabendo, vai até lá, visita ele, ora, impõe as mãos e ele é curado. Mais uma vez, Deus agindo por meio de Paulo. E isso gera novos encadeamentos. Pessoas da ilha descobrem o que Paulo fez, o que elas fazem? Opa, eu estou doente também, deixa eu ir até Paulo também, uai. E vai um monte de gente doente até Paulo. E esse monte de gente também é curada por Paulo. Isso aqui lembra muito uma história famosa de Jesus fazendo uma coisa muito semelhante, né? Jesus, quando ele foi até a sogra de Pedro e ele a curou, o povo ali na região fica sabendo e vai um monte de gente para lá e Jesus cura um monte de gente também. É uma história muito parecida. E talvez Lucas tenha contado tudo isso aqui para a gente para chegar no desfecho, que é o encadeamento final aqui da estadia deles na ilha. Olha o versículo 10. Os quais nos distinguiram com muitas honrarias e, tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Nem nos planos mais loucos do apóstolo Paulo ele teria preparado um roteiro desses. Mas nem perto. Você percebe a quantidade de eventos encadeados aqui que mostram a soberania, a providência de Deus agindo? Olha só, primeiro, o naufrágio, e eu nem estou contando o que aconteceu antes do naufrágio, vamos partir daí. O naufrágio, a fogueira que mostra a bondade que Deus colocou no coração daqueles ilhéus ali, os gravetos que Paulo foi buscar, a víbora que aparece, a conservação da vida de Paulo, que chama a atenção do governador da ilha, que leva à enfermidade do pai dele, que é curada, que leva à enfermidade dos outros da ilha, que são curados, e os suprimentos que eles dão a Paulo e aos seus companheiros para permanecer aqueles 3 meses na ilha, e as provisões para a viagem. Meu irmão, eu não sei quais são os seus planos de vida. E é importante a gente planejar assim. É importante ter bons objetivos na vida, formar uma boa família, correr atrás dos estudos, ter um bom trabalho, cuidar da saúde, várias outras coisas. Mas tem uma coisa em mente, o nosso coração pode fazer planos, mas nem sempre eles são concretizados. Muitas vezes Deus tem outros planos para você. Muitas vezes. Ninguém quer, por exemplo, adoecer, mas às vezes os planos de Deus que ele quer que você adoeça por algum motivo que você ainda não saiba. Ninguém quer ver o filho internado, ninguém quer perder o emprego, ninguém quer ser roubado, ninguém quer um parente próximo vindo a óbito, ninguém quer acabar um relacionamento, ninguém quer ter que tomar os caminhos mais longos e mais difíceis. Mas às vezes, Deus quer por algum motivo. E logo surge a pergunta, né? Por quê? Por que Deus? Por que esse caminho? Por que essa dificuldade? Por que todo esse encadeamento de coisas? E a resposta é simples, a gente não sabe, mas Deus tem seus propósitos. E Ele garante que são melhores que os nossos propósitos. E aí talvez você bata o pé e fale assim, mas eu quero saber. Por que Ele não conta como é que vai ser? Ia ser tão mais fácil, né? Meu coração ia ficar tranquilo, saber que no final eu ia chegar em tal lugar. Saber que o caminho ia passar por aqui, por ali, por ali, por ali, por ali, e eu ia chegar lá. Mas a resposta de Deus para nós é, eu já te contei o suficiente para você confiar em mim.
Sabe o que ele te contou? Ele te contou que tudo coopera para o seu bem. Ele te contou que não há fardo tão grande que você não possa carregar. Ele já te contou, inclusive, que você pode ter qualquer consequência na sua caminhada nessa terra, mas a maior delas já foi paga pelo Filho dele na cruz do Calvário. Em resumo, sabe o que Deus está dizendo? Às vezes a gente canta esse cântico, né? É meu, somente meu, como se Deus estivesse falando. Todo o trabalho. E o seu trabalho é descansar em mim. E descansar não significa ficar de braços cruzados. Como eu disse semana passada, as coisas muitas vezes acontecem e a gente muitas vezes simplesmente, Deus vai fazer eu chegar lá, então eu vou ficar aqui. Não é isso que a Bíblia ensina. Faz o que você tem que fazer. Mas se a maré virar, a ponte no meio do caminho cair, Deus está falando, descansa. Que eu estou à frente te guiando. Ele vai prover o necessário. Na verdade, os caminhos de Deus, e esse ponto é ainda mais belo, eles proporcionam coisas que superam em muito os nossos planos. Paulo teve a oportunidade de curar um monte de gente naquela ilha. Eu tenho certeza que isso não estava nos planos de Paulo. Paulo também teve a oportunidade de ter uma estadia muito boa ali. De talvez descansar com regalias, porque eles estavam honrando Paulo e seus amigos com presentes. Eu tenho certeza que quando Paulo chegou nadando naquela ilha, a única coisa que ele pensou é, vamos arranjar pelo menos uma caverna para a gente ficar dentro e esconder da chuva, e a gente passa esses 3 meses comendo raiz. Em Roma a gente se vira. Mas não. Olha o que Deus proporciona para ele. E mais. Você acha que Paulo ficou de braços cruzados lá, depois de curar as pessoas e aproveitando os presentinhos delas? Claro que não. É o apóstolo Paulo. Certamente ele pregou o evangelho. Deus abriu portas para isso também ali, naquela ilha. Esse é o apóstolo Paulo. E a gente tem que olhar para o que Deus fez com ele. Os caminhos de Deus podem fugir dos nossos planos, mas Deus sabe o que está fazendo. Então, esse primeiro ponto é para a gente lembrar que a gente pode descansar, porque Deus sabe o que Ele está fazendo. Vamos para a segunda parte, segunda e última parte. Deus, então, proveu tudo o que Paulo e seus amigos precisavam para seguir viagem. Passaram os 3 meses e está na hora de seguir. A pergunta é, será que Paulo quer seguir? Por que eu faço essa pergunta? Porque, pensa, ali Paulo estava sendo tratado como um deus. Não foi isso que eles chamaram Paulo? Obviamente, Paulo obviamente ele explicou, né? Que ele não era um deus e que ele tinha um deus por trás dele, né? Mas certamente ele seguiu sendo tratado muito bem ali na região, com presentes, a gente viu honrarias e tudo mais. Mas para seguir viagem, ele tinha que voltar a ser Paulo, o prisioneiro. Voltar para um navio pagão. E Lucas deixa isso bem claro, né? No versículo 10, no versículo... Deixa eu ver se eu falei o versículo certo aqui. Mentira, no versículo 11. No versículo 11 do texto, Lucas diz assim, ao cabo de 3 meses, embarcaram num navio alexandrino que invernara na ilha e tinha por emblema Dióscuros. O que Lucas está dizendo com isso aí? Dióscuros. O que é Dióscuros? Dióscuros é um emblema que significa irmãos gêmeos, que se referem aos 2 filhos de Zeus, chamados Castor e Pólux, que eram considerados os deuses protetores dos marinheiros naquela época. E talvez Paulo, ao olhar aquilo, tenha pensado algo como, eu vou voltar para um navio pagão, sendo algemado por pagãos,
para chegar no meio de um povo pagão, ser preso, ficar numa prisão não sei quanto tempo, até aquele imperador, se quiser me ver, me julgar, e eu nem sei o que vai acontecer. Será que Paulo quer continuar a viagem? Parece a gente quando sai de férias. A gente viaja, sei lá, pra praia. Água de coco, camarão, lendo um livrinho debaixo do guarda-sol, acordando meio-dia, sem preocupação nenhuma, mas aí chega a hora de voltar. Ih, voltar pro trabalho, pra vida difícil, pros boletos. Cadê a coragem para voltar, né? E isso nos leva ao nosso segundo ponto. É onde Paulo se encontra aqui. E em segundo e último lugar, a gente vai ver que a gente pode descansar na providência de Deus, porque Ele sempre nos provê encorajamento. Ele sempre nos dá encorajamento. Vamos ver como é que isso acontece? Olha os versos 11 a 13 aí dessa última parte. Ao cabo de 3 meses, embarcamos num navio alexandrino que invernara na ilha e tinha por emblema Dióscuros. Tocando em Siracusa, ficamos ali 3 dias, onde bordejando chegamos a Régio. No dia seguinte, tendo soprado vento sul, em 2 dias chegamos a Puteoli. Como o navio deles tinha sido destruído, né, na viagem, eles estavam precisando de um outro navio. E tinha um outro navio invernando na ilha, né? Tinha vários, provavelmente, né? Invernando ali na ilha, esperando o oceano ficar mais de boa para seguir viagem. Então eles pegam carona nesse aí que Lucas afirma e finalmente eles seguem viagem. E aí tem mais um roteiro de viagens aí, né? Da onde eles estão, na ilha de Malta, eles chegam no porto de Siracusa, lá na região da Sicília, que eu falei. Depois eles chegam a um outro porto chamado Régio, que é bem na ponta da bota ali da Itália. E depois eles sobem de lá para um outro porto, que é o porto agora mais próximo de Roma, chamado Puteoli, que a palavra de Deus aí fala pra gente. E a sequência da viagem, depois de chegar nesse porto, ia ser por terra, ia ser a pé. E aí provavelmente eles devem ter falado assim, ó, ufa, acabou, viagem de barco. Agora a gente vai andando. Agora a gente vai pela terra, não vai ter problema com tempestade, nem nada disso. E vocês perceberam uma coisa inédita nesses versículos em comparação com os últimos textos? Finalmente uma viagem tranquila. Finalmente uma viagem sem intercorrências. Que eles chegam ao local onde eles queriam até rápido. Mas além da tranquilidade da viagem, Deus provê mais ainda para Paulo. Ali na cidade chamada Puteoli, veja o que o texto diz, olha os versos 14 e 15. Onde achamos alguns irmãos que nos rogaram ficássemos com eles 7 dias, e foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e às 3 vendas. Vendo-os Paulo e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Então o barco chega lá no porto mais próximo de Roma. Provavelmente eles estão ali começando a organizar as coisas para fazer a viagem por terra. E nesse meio tempo, irmãos da igreja aparecem. Daquela igreja, daquela região, daquela cidade ali. E eles acolhem Paulo. E eles viram para ele... meio que dizem assim, fica essa semana aqui com a gente, prega no domingo lá na igreja, vai ser uma bênção. É importante notar algo interessante aqui. A gente viu tanto Paulo nas suas viagens, plantando igreja aqui, igreja acolá, depois ele viajava e voltava para confirmar a fé dos irmãos dessas igrejas, que chega a ser estranho a gente chegar num lugar em que Paulo não tem nada a ver com essa igreja. É uma outra igreja que não foi ele que plantou, ele nem conhece os irmãos de lá. Ele nunca teve contato com eles, a não ser uma carta que ele enviou, que provavelmente deve ter sido lida por esses irmãos. A única coisa que eles têm em comum é a fé em Jesus Cristo. É tipo quando um missionário
está de viagem e passa pela região, e você quer ele na sua igreja para trazer uma palavra, para ter a oportunidade ali dele pregar e trazer um testemunho interessante e fortalecer os irmãos. Era isso que eles queriam de Paulo. Mas tem um detalhe nisso tudo. É legal convidar Paulo para ficar uma semana lá. Mas o que Paulo é? Paulo é um prisioneiro. Que escolha ele tem para ficar 7 dias lá? Tem que seguir para Roma. E como é que Paulo vai poder ficar uma semana ali? O texto não diz para nós. Mas uma coisa a gente pode ter certeza. Deus providenciou isso para Paulo. Talvez Júlio, o centurião, né, que foi apresentado para a gente no capítulo 27, ele precisava de tempo para organizar as coisas para seguir viagem. Talvez Paulo estava com tanto crédito ali no meio desse povo, ou diante do próprio centurião, que Paulo solicitou e o centurião falou, tá bom, você merece 7 dias aí com seus amigos. Vai lá e fica esse tempo ali. A gente não sabe. Mas Deus concedeu essa bênção de Paulo estar com os irmãos daquela igreja local para ser encorajado por eles. Mas não é só isso. Deus está dando encorajamento atrás de encorajamento. E não para por aí. Após esses dias que ele ficou naquele porto, naquela cidade, eles seguem a norte, né, para chegar em Roma. E aí eles vão para uma famosa estrada ali de Roma, para chegar em Roma, né, chamada Via Ápia. Não sei se você já ouviu falar, mas é uma estrada importante que leva para Roma. E parece que em cada parada, mais irmãos das igrejas vão chegando até Paulo, para encorajá-lo, ou no mínimo, para ver se está tudo bem. Um grupo encontra ele, o texto aí diz, numa das paradas do meio, chamada Praça de Ápio. Depois um outro grupo encontra ele em outra parada chamada Três Vendas. Parece que em cada canto que Paulo para, tem gente ali para receber, para pegar na mão dele, para encorajar ele. E vendo todos esses irmãos, vendo a preocupação deles, Paulo se sente animado, o texto diz. Ele se sente encorajado a seguir em frente. Meus irmãos, às vezes Deus nos dá caminhos difíceis, provações que nos deixam desanimados e cansados, como Paulo passou por aqui, roteiros cheios de percalços, mas Deus sempre provê momentos de respiro. E muitas vezes esses momentos de respiro são aonde? Aqui, no meio da igreja, no meio do povo de Deus. É isso que aconteceu com Paulo. Era a igreja chegando nele para encorajar, para animar. Esse texto é um incentivo para nós fazermos da mesma forma também. A gente deve mostrar preocupação pelos problemas dos nossos irmãos, orar por eles, se importar com eles, pegar na mão deles. Isso anima a igreja, isso estreita laços, isso nos faz crescer como corpo de Cristo. Muitas vezes a gente não faz dessa forma. Talvez você se familiarize com um exemplo. Às vezes a gente faz assim, será que fulano está bem? Ele está tão ausente, ou está passando por um momento difícil, sabe o que eu vou fazer? Vou falar com o cicrano, que é amigo dele. E aí ele vai me dizer como é que ele está. Aí ele vai lá no cicrano e fala, como é que tal irmão tá? Tá passando por uma barra, viu? Tá difícil. Aí o que você responde para o cicrano? Você fala assim, vou orar por ele. E para por aí. Orar é importante, eu não estou negligenciando a oração. Oração é importante. Mas cadê a igreja sendo o corpo indo até a pessoa, animando a pessoa com palavras de encorajamento? Porque às vezes a gente ora, e Deus sabe que a gente está orando, e isso é bom, mas seu irmão sabe que você está orando por ele, você mandou uma mensagem pelo menos? A Bíblia não diz que a gente deve só orar uns pelos outros, a Bíblia fala para a gente fazer mais. A Bíblia diz para a gente também exortar uns aos outros mutuamente. O que é exortar? Exortar é encorajar, exortar é pegar na mão e caminhar junto. Ou seja, vá até a pessoa. O que o texto bíblico aqui está nos mostrando é a igreja indo até Paulo. Paulo já estava indo até eles, mas eles fizeram questão de ir antes até Paulo, para encorajar ele. Então vá até a pessoa. Na igreja nós não somos colegas, isso é importante.
Na igreja, nós não somos colegas igual no trabalho, que você sabe que uma pessoa está passando por dificuldade e você lamenta de longe. Não, nós somos irmãos. Irmãos. Somos chamados a chorar com os que choram. Somos chamados a se alegrar com os que se alegram. Ser igreja é muito mais do que perguntar como é que um irmão está passando. Mas é ser usado por Deus para abençoar e encorajar uns aos outros. Por fim, com Paulo jamais animado, Deus tem ainda mais para ele. Um último consolo. Olha o verso 16. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Até ser recebido pelo imperador, o que eles iam fazer com Paulo? Deixar ele preso numa prisão, colocar ele em algemas num calabouço? Olha a resposta de Deus. Ele não chegou nem perto da prisão. Ele foi tratado como um privilegiado ali em Roma. Ele pôde alugar uma casa própria, por conta própria, onde ele moraria normalmente, tendo as coisas dele, comprando as coisas dele, recebendo quem ele quisesse, só com a diferença de que ele era vigiado por um guarda. Nada de uma prisão fria e monótona, nenhuma privação de amigos, de encontros, de visitas. Olha o que Deus proveu para Paulo. O que você precisa ver aqui é que tudo cooperou para o bem de Paulo. E eu tenho certeza que ele não via tanta coisa assim quando ele chegou náufrago naquela ilha. Deus organizou tudo em sua providência para que isso pudesse acontecer. Tanto que vamos ver que essa casa onde ele está vai ser usada com grande utilidade para a obra de Deus. Mas isso a gente vê na semana que vem. Por hoje, basta a gente aprender que nós podemos descansar na providência de Deus. É isso que a gente precisa aprender nesse texto de hoje. E eu quero finalizar com você gravando isso. Descanse na providência de Deus. Ainda que não sejam os seus planejamentos dando certo, ainda que seja por caminhos alternativos, se Deus prometeu Roma, Ele vai nos fazer chegar lá, mas nos caminhos dele. Se Ele nos prometeu vida eterna, e Ele prometeu mesmo, Ele vai nos fazer chegar lá, mas nos caminhos dele. E é importante a gente fazer um último esclarecimento. O ditado diz: todos os caminhos levam a Roma. Mas ele não se aplica nesse ponto. Porque só há um caminho que leva a Deus. E o nome desse caminho é Jesus Cristo. E como muito bem Lutero disse certa vez: eu posso não conhecer o caminho, mas eu conheço muito bem meu guia. Que essa seja a verdade para você, meu irmão. Que você confie plenamente no seu guia, ainda que os caminhos você não veja, você não saiba para onde eles vão te levar, mas ele sabe. Descanse nele. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, por esse texto, essa história em que Paulo passa por caminhos tão estranhos aos nossos olhos, cheio de percalços, de coisas, de surpresas, coisas que ele não planejava e nem esperava. Mas a tua providência, ó Deus, é muito melhor do que os planos que ele tinha em mente. E Deus, que o Senhor possa nos ajudar a ter isso na nossa mente também. Seus planos são melhores do que os nossos. Seus planos são mais sábios do que os nossos. Então, quando passarmos por momentos em que os nossos planos não dão certo, em que as nossas perspectivas futuras são frustradas, que a gente possa descansar no Senhor. Saber que o Senhor tem tudo planejado. O Senhor já tem tudo o que é necessário para o nosso bem. Porque é isso que o Senhor promete e a gente pode confiar. Então nos ajude, ó Deus, a descansar
no Senhor. É o que eu oro no nome de Cristo Jesus.